Estamos juntos? Querido, vamos juntos para a nossa lição de hoje, a lição número 2. Estamos nessa série especial, o grande conflito. Venha comigo para a lição de hoje, a lição especial. Percebeu? A lição de ontem, predito o destino do mundo. E hoje, querido, na sequência, estamos já no capítulo número 2. É a nossa lição número 2, das 42 lições. Hoje vamos analisar aqui aquilo que são os leais e verdadeiros discípulos de Jesus. E você vai perceber que estamos falando sobre o valor dos mártires. O valor dos mártires. Capítulo 24 de Mateus, verso número 9, verso número 21 e 22. Eu olhei para você agora, espero que você esteja muito atento, por favor. Diz assim o verso número 9. Então, sereis atribulados e vos matarão. Quem está falando isso? É Jesus. A quem está falando? Aos seus discípulos. Eles vão perseguir vocês e vão vos matar. Querido, que declaração é essa? E você percebe que aqui nós temos aquilo que significa os mártires e o valor dos mártires. E olhando para a última parte do verso número 9, diz assim: sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Você consegue compreender por que aqui fica claro que estamos num conflito e essa série é a série Grande Conflito. Por causa deste conflito, querido, aquele evangelho da paz não parece ser o evangelho da paz. Sabe por quê? Porque muitas pessoas não aceitam e perseguem, caluniam, odeiam, atacam. E aí você percebe que surge a perseguição e lágrimas e morte daqueles que são, com certeza, os fiéis, perseguidos por aqueles que são falsos. O verso número 21, eu li para você agora, o verso número 21, diz assim, a palavra de Deus: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Percebeu? Querido, dias de lutas, de angústia, dias de terror são trazidos à tona na profecia por Jesus. O verso número 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, querido, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Querido amigo, querida amiga, eu li para você uma passagem muito forte, que é uma declaração de Jesus, que está aqui na Bíblia. Agora, me diga uma coisa. Quem é perseguido e quem persegue? E por quê? Você percebe que aqueles que são os falsos, que não recebem, não aceitam a Jesus, são os que perseguem aqueles que são leais e verdadeiros. Percebeu? Neste mundo existem dois grupos de pessoas. Aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus. Neste caso, eles estão no reino das trevas, estão do lado do inimigo de Deus, que é o diabo e Satanás. E ele também tem seus colaboradores, que são anjos, mas caídos, chamados demônios. E deste reino, você encontra aqueles que são assassinos, aqueles que perseguem e matam, aqueles que amam a Deus e praticam a sua palavra. Querido, em forma resumida para você nesta lição de hoje, Cristo está a apresentar para você a realidade. Para não dizer uma coisa para você, amanhã é assim: eu não sabia, pensava que quando eu aceito a Jesus, então tudo vai bem. Não, querido. Seria assim, mas não é bem assim. Por quê? Logo no começo da história, Abel e Caim. Você percebe que quando Abel ofereceu seu sacrifício e foi aceite, o que aconteceu com Caim? Caim ficou zangado e depois matou o seu irmão. E aí você começa a perceber que surgem dois grupos de adoradores: o falso e o verdadeiro. Aqueles que confiam no cordeiro e aqueles que confiam nas obras. E aí o inimigo tem os seus. Percebeu? Tem os seus. E aí usa os seus para perseguir, matar aqueles que são de Jesus. Agora, uma coisa interessante vou dizer para você. Olhando para o nosso livro Espírito e Profecia, o Grande Conflito, nos apresenta que esta batalha, querido, ela é apresentada em duas dimensões.
olhando para as estratégias do inimigo, que é Satanás. Porque Jesus apresentou o que ia acontecer com seu povo, desde o momento que ele iria para o céu até o momento em que ele voltaria para este mundo em glória para buscar aqueles que estão preparados. Por este tempo haveria angústia, lágrimas, haveria pessoas odiando você, pessoas perseguindo você, mas nada disso devia abalar a sua fé. Essa é a revelação profética feita por Jesus aos seus discípulos. E não somente aqueles no passado, mas também para você, porque a história se repete. Tivemos 1260 anos, de 538 até 1698, a supremacia papal, a idade das trevas. E você percebe que ali houve mártires. Alguém disse assim: quanto mais ceifam aqueles que são de Jesus, o sangue deles é como se fosse a semente, porque mais se multiplicavam. Significa que com essa forma de agir do inimigo, através do ataque, ele não teve sucessos. E por causa disso, ele usou uma nova tática de introduzir dentro da igreja aqueles que não eram convertidos, mas sim eram pagãos. Eles pediram àqueles que eram fiéis para reduzir aquilo que são os valores, os padrões da sua fé. Fazer algumas concessões a fim de poderem se harmonizarem em crenças, fazendo de conta também eles estavam convertidos e assim também pudessem se unir neste corpo de Cristo. Só querido, feito isto, a igreja passou a ter problemas por dentro, o paganismo dentro da igreja. E aí você percebe que a igreja passou para a apostasia. A apostasia. Ao longo desta série você vai perceber que passou a existir uma mistura incrível dentro da igreja. Aquilo que antes era profano foi batizado, trazido para a igreja e considerado sagrado. As imagens de escultura foram exibidas na igreja em forma de santos e adorados. Eu quero ler para você uma passagem bíblica, ou seja, vou ler primeiro para você o Espírito de Profecia. Diz assim: cânticos de triunfo se erguiam do meio das chamas crepitantes. Pela fé, os mártires viam Cristo e os anjos, com certeza, olhando para eles com o mais profundo interesse e aprovando sua firmeza. Está percebendo, querido? Uma voz vinha do trono de Deus: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Querido amigo, querida amiga, sabe o que significa isso? Mesmo que seja necessário ir até a morte, nunca você deve minimizar aquilo que está revelado, que deve ser a base da sua fé. Nós temos que usar a Bíblia como a base, como âncora da nossa fé, e não aquilo que os santos, ou o pastor, o bispo, o apóstolo. Não, querido. São seres humanos que também podem falar uma coisa certa, mas também podem falhar. E nós precisamos provar tudo à luz da Bíblia. Percebeu? Então, querido, olhando para esse assunto, aqui nós temos os primeiros cristãos, leais e verdadeiros. A pergunta é: você também será leal e verdadeiro nesses últimos dias? Houveram batalhas no tempo passado, mas também temos a profecia, batalhas neste tempo do fim, antes da volta de Jesus. E Ele quer que você também seja leal e fiel. Ande de acordo com a lei de Deus. Seja fiel aos princípios bíblicos e Deus vai recompensar a sua fidelidade. Venha comigo para esta oração. Nosso Deus, nosso Pai nos céus, obrigado, Senhor, por essa especial e por essa alma que se entrega agora. E muito obrigado porque o Senhor permitiu que esta alma também se entregasse para ser fiel e leal a Ti. Andar de acordo com a sua lei e ser guiado pelos princípios sagrados de Sua palavra. A Sua bênção repousa sobre ele, como foi também para os mártires no passado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, Deus te abençoe e passe bem. Até a próxima lição. Tchau. Estamos juntos.